Há um grupo de vídeos na internet, tomados pela emoção, que tem sido visto por muitas pessoas. São vídeos que descrevem o encontro ou o reencontro de alguns pais com seus filhos, ou de alguns filhos com seus pais, depois de um longo tempo distante, enquanto estes serviam na guerra. Principalmente descrevendo soldados americanos. Os mais curiosos, pelo menos na minha opinião, são aqueles que os pais se encontram com os seus filhos, principalmente aqueles que são menores. Normalmente é no ambiente escolar ou no ginásio de esportes. E é curioso que em um primeiro momento, lá está o pai, depois de alguns anos na guerra, longe da família, e ele chega na sala de aula, ou ele chega no ambiente no qual o filho está, é uma criança, às vezes 5, 6, 7 anos, e ele ali fica parado. Em um primeiro momento, a criança olha para aquele homem vestido com uma farda do exército, mas ela ainda não se atenta que aquele é o seu pai. Mesmo tendo algumas conversas por videoconferência, mesmo sabendo como é o seu pai, mesmo sabendo a sua descrição, a ficha parece não cair. Até que é o momento que finalmente ela reconhece. A partir daí, o que se vê no vídeo é uma grande emoção. Normalmente as crianças correm, abraçam os pais, choram. Nós terminamos de expor o prólogo de João. Aquela parte que apresenta a Jesus Cristo de uma maneira introdutória e que será desenvolvida, essa introdução será desenvolvida durante todo o livro. A partir de hoje nós vamos adentrar no ministério público de Jesus, que vai do capítulo 1, versículo de número 19, até o capítulo 12, versículo de número 50. Nesta grande sessão, João vai então reunir cuidadosamente vários incidentes da vida de Jesus, a fim de apresentá-lo dentro do seu propósito, mostrar que ele é o Cristo, o Filho de Deus, para que os seus leitores tenham vida em seu nome, uma vez crendo em Jesus. E agora João então começa trazendo novamente João B, o Batista. O testemunho de João já foi apresentado no prólogo. Agora ele volta novamente em uma grande sessão. E o que nós temos aqui agora é um relato emocionante, é um relato profundo, daquele momento que João finalmente olha para Jesus e diz: vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o momento que então Jesus vem a ele para ser batizado, e de repente ele percebe que ele é o Messias. E a sua descrição é: olha, eu não o conhecia, eu não sabia que era ele. É evidente que ele não está dizendo que ele não conhecia a Jesus. Ele era o seu primo. Talvez eles brincaram juntos na infância. Talvez ele até tivesse assim em mente algumas coisas de Jesus, achava estranho. Aquele menino que não fazia nada de errado. Ele mesmo batizou a Jesus, mas agora a ficha cai. O pai tinha dito que no momento em que o Espírito de Deus repousasse sobre o Messias, ele seria indicado de quem ele é. E é exatamente nesse momento que os olhos de João se abrem para saber que Jesus é de fato o Cristo, o Filho de Deus. E João então agora pega esse testemunho,
esse testemunho de reconhecimento de quem é Jesus. Esse testemunho emocionado do encontro de João Batista com a pessoa do nosso Salvador, com Jesus, o Redentor, o Cristo. E agora abre essa nova sessão do Evangelho, dizendo o que nós precisamos saber, o que é necessário saber para crer em Jesus e ter vida no seu nome. Ao mesmo tempo que apresentando um modelo de um verdadeiro discípulo, um modelo de uma verdadeira testemunha de Cristo Jesus. O texto então é dividido basicamente em duas partes, as quais se subdividem em mais duas. A primeira parte vai do versículo de número 19 até o versículo de número 28. Aqui João Batista testemunha acerca de si mesmo, enquanto testemunha de forma velada de Cristo Jesus. A segunda parte vai dos versos 29 até o verso de número 34. Aqui João Batista testemunha claramente acerca de Cristo. Então essas duas divisões, elas subdividem em mais duas. Vejamos, versículo de número 1, capítulo de número 1, versículo 19 a 28, apresenta então duas realidades. Do versículo de número 19 até o 23, é nos apresentado a identidade de João Batista. Do versículo de número 24 até 28, é apresentada a atividade ou o ministério de João Batista. E depois de apresentar então quem é João Batista e o que ele veio fazer, o evangelista começa agora a descrever o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Esse testemunho também se subdivide, como eu disse, em duas partes. Versículo de número 29 até 31, apresenta Jesus Cristo como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo de número 32 até o versículo de número 34, apresenta Jesus Cristo como sendo o Messias, o ungido de Deus. Então leve os seus olhos agora e veja na leitura essa divisão. João capítulo de número 1, versículo de número 19. Vamos ler a primeira parte e depois a segunda parte. Mas enquanto lemos, acompanhe essa divisão que nós vamos usá-la na exposição. Versículo de número 19 até o 28 apresenta então o testemunho de João Batista sobre si mesmo. Quem ele é? Essa é a pergunta a ser respondida e na sequência a sua atividade. Então vejamos, versículo 19 até 23, a identidade de João Batista. O texto nos diz o seguinte: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Após então descrever a sua identidade, agora é descrito a atividade de João. Alguns fariseus então continuaram, alguns fariseus que tinham sido enviados, eles continuaram o interrogatório. E eles então questionaram: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? A resposta então de João é a seguinte: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e que não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu, diz o autor em uma nota histórica, em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Agora vem o testemunho de João Batista acerca de Cristo Jesus. Em um primeiro momento, versos 29 a 34,
ele é o Cordeiro de Deus. Em um segundo momento, verso 32 a 34, ele é ungido de Deus. 29 a 31, 32 a 34. Vamos à primeira parte. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel, conhecido a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vê o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João termina o seu testemunho dizendo: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Uma testemunha é trazida de volta para poder falar quem é Jesus. Tudo isso faz parte do grande propósito de João: apresentar a Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias, para que os leitores creiam nisso e, crendo, tenham vida em seu nome. Vamos então saber o que esse texto diz. Qual é então o significado dessas palavras? Você tem aí na sua ordem de culto, nessa parte das anotações, para facilitar para você, essa divisão que eu acabei de lhes falar. Então, acompanhe enquanto a gente vai seguindo em nossa exposição do texto. A primeira coisa então, no versículo de número 19, é exatamente esse primeiro registro do testemunho de João, que é uma resposta a uma delegação enviada a João Batista. Parece haver aqui dois grupos religiosos. O primeiro deles é composto de sacerdotes e levitas de Jerusalém, e esse grupo é apresentado no versículo de número 19, que é naquele tempo a elite do poder do templo. O segundo deles são os fariseus, que é apresentado no versículo de número 24. Se vocês observaram bem, esses eventos eles não acontecem em um único dia. Na verdade, a partir do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 2, versículo de número 1, é o relato de 7 dias. Então, as coisas estão acontecendo durante uma semana. 7 é um número importante no Evangelho de João. João sempre fala sobre 7, são 7 sinais, são várias coisas com 7. E agora ele pega os eventos que aconteceram aí durante essa semana para mostrar de fato quem é o Cristo. Então esses dois grupos eles são enviados a João. A investigação, ela não é por acaso. Na verdade, eles sabem que João tem uma carreira pública de pregador ali no Vale do Jordão que tem atraído muita atenção. E eles querem saber quem é esse pregador e esse batizador que está agora andando pela região, pregando arrependimento e pregando o caminho para o reino dos céus. Bem, eles sabem também que durante muito tempo Deus permaneceu em silêncio. E por causa das dificuldades socioeconômicas daquela época, agora há uma expectativa enorme de que o Messias, de que o ungido de Deus, de que um segundo Davi seja erguido novamente por Deus, para levar a nação de volta para aquele status que teve no tempo de Davi e Salomão. Há uma expectativa messiânica muito grande, e de repente chega uma figura diferente, estranha, que começa a pregar, e ele tem todas as características de um grande profeta de Deus, de um profeta verdadeiro. É verdade que muitos falsos profetas estão se levantando nesse período, é verdade que muitos falsos cristos estão se levantando nesse período, mas esse parece ter as características de um homem de Deus. As pessoas estão seguindo, Deus parece estar trabalhando na vida desse homem. Então eles querem saber quem é esse homem, quem é esse homem? Será ele, pois, o Cristo?
A palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. A palavra Cristo, na verdade, é um título. Messias, a ideia de ungido. Então, será que esse é ungido de Deus? A gente não tem a pergunta, mas a gente tem a resposta. E a resposta de João, ela é uma resposta franca e humilde. Ele diz abertamente, diz o versículo de número 20, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Bem, se João não é o Cristo, não é o Messias esperado, talvez ele seja então um outro personagem popular, associado aos fins dos tempos. Talvez ele seja então o próprio Elias. Isso porque havia uma profecia que foi dada lá em Malaquias, de que Deus levantaria um segundo Elias. Não um Elias, não que Elias voltaria, mas alguém que viria no espírito de Elias. E talvez então ele seja esse segundo Elias, esse que vem agora para preparar o caminho para eventos escatológicos. E ele diz, não, eu também não sou Elias. Então ele diz, então talvez você então seja o profeta. Observe que João não pergunta, qual profeta? Porque não há necessidade de perguntar isso. Porque todos que estão ali sabem de uma profecia que é apresentada lá em Deuteronômio. Quando Moisés morreu, houve uma descrição no seu, houve uma descrição que é registrada no Pentateuco, no seu obituário, que fala que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse falado face a face, e que Deus levantaria um outro profeta assim. Então começou-se a entender que nos últimos dias, na era escatológica, se levantaria o profeta, aquele que viria para trazer a mensagem do Senhor, do dia do Senhor, dos últimos dias. Então ele diz, então você é o profeta? Ele diz, não, eu também não sou esse profeta. Ele faz questão de tirar sobre si qualquer ideia messiânica. Observe vocês que, de um certo modo, ele poderia dizer que ele é ungido do Senhor. No Antigo Testamento, profetas foram ungidos, reis foram ungidos, separados. O Espírito do Senhor foi colocado em algumas pessoas para trazer a mensagem do Senhor. Mas João quer tirar qualquer tipo de conexão com isso, porque ele sabe a origem da pergunta. Ele diz, eu não sou o que vocês estão pensando que eu sou. Eu não sou o que vocês estão pensando que eu sou. Então eles dizem, então nos diga quem que finalmente é você. Então ele vai e responde, citando Isaías 40, versículo de número 3, e aplicando esse texto a si mesmo. E ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. No contexto original, a ideia é de que Deus então agora levantaria uma voz, um profeta, que faria com que o povo agora preparasse o caminho para o retorno do povo de Deus do cativeiro. Isso é tanto uma espécie de lembrança do que Deus fez no passado no Êxodo, como também uma revelação, uma profecia, melhor dizendo, do que Deus faria nos últimos dias. E agora João vem e se identifica como sendo essa voz que clama no deserto. No contexto maior da história da redenção, ele então diz ser aquele que é o arauto, aquele que veio preparar o caminho para a chegada do Messias na era escatológica. Ele diz, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, mas eu sou aquele que prepara o caminho, que chama vocês ao arrependimento, que prega o reino de Deus, para que o Espírito Santo de Deus abra os olhos de vocês, para que quando o Messias chegar, o terreno esteja pronto, para que vocês olhem para ele, e percebam que ele é o Cristo, percebam que ele é o ungido, o Filho de Deus. E assim vocês cheguem à conclusão que de fato ele é o Salvador do mundo. Creiam nele e assim tenham vida em seu nome. Eu nada mais sou do que esse arauto. Então por que João mais uma vez traz o Batista para o seu testemunho? Porque João Batista, além de ser um personagem importante e respeitado nessa época, é aquele que Deus resolveu levantar como sendo uma testemunha fiel. Uma testemunha fiel de Cristo Jesus.
E parte dessa fidelidade passa por ele falar não dele, mas de Cristo. Passa por ele se esconder para que a glória de Cristo pudesse ser vista. Passa por ele ser uma luz, sim, mas uma luz bem local, para que a luz do mundo pudesse ter toda a evidência. João então é apresentado como a testemunha fiel. Bem, isso tem muito a nos dizer, principalmente as crianças. Queria chamar então a atenção das crianças. Vocês sempre, todo domingo, ou até mesmo aqueles que estudam em alguma escola confessional, têm acesso a histórias da Bíblia no ensino religioso, quer seja na igreja, quer seja na escola. E não é muito incomum esses ensinos virem carregados de histórias bíblicas. No entanto, muitas vezes, no final de tudo, lá da história, o que é dito para vocês é: tá vendo? Você precisa obedecer papai e mamãe. Tá vendo? Você precisa ser uma boa criança. Você precisa ser isso. E sempre faça isso, faça isso, faça isso. E o risco que vocês têm, crianças, é de serem treinadas a pensarem que o Evangelho é um conjunto de regras, de coisas que vocês precisam fazer para poder se encontrar com Deus, para poder agradar a Deus e para poder ter vida eterna. Só que a Bíblia diz que o Evangelho não é isso. O Evangelho é a boa nova, a boa notícia do que Cristo fez na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. E se o Evangelho é a boa nova e tem a ver com Cristo e não conosco, quando a gente tem que falar de Jesus, a gente não fala do que a gente está fazendo. Falar do que a gente está fazendo é soberba. E vocês são soberbos em muitos momentos. Não tem essa humildade que João tinha. É tanto que quando a mamãe fala assim: e aí, como é que foi na escola? Mãe, o Gustavo e o Pedro brigaram, mas eu me comportei. E aí a gente sempre é treinado a mostrar o que a gente está fazendo. Só que isso é autojustiça, salvação por esforço e, sobretudo, é uma atitude de soberba. O Evangelho tem a ver não com o que você está fazendo, a maneira como você obedece às historinhas bíblicas. O Evangelho tem a ver com Cristo que veio para ser o Salvador do mundo e pela maneira graciosa que Ele nos salvou. E o nosso papel é simplesmente nos esconder. E parece que isso é uma coisa só para ser dita para as crianças, né? Mas não é verdade. Porque os adultos não são diferentes. Não são diferentes. Normalmente o nosso testemunho tem a ver com o que a gente está fazendo. A nossa igreja não tem esse costume de, no culto de ações de graças, dar a palavra para que as pessoas dê testemunho. Mas você com certeza já deve ter participado em algum momento da sua vida de um culto como esse. Qual é o conteúdo do testemunho? É o que você fez durante aquele ano e onde você chegou. E aí, para virar cristão, diz assim: e eu agradeço a Deus por isso. Qual é o testemunho que aparece na televisão? Eu era assim, mas eu fiz o meu voto. Sabe, o pastor falou que tem que dar o dízimo, a oferta, propósito dos seminaristas, ajudar, e eu fiz e Deus me honrou. E aí tem a ver sempre com a gente. Mas João diz: não, gente, não tem a ver comigo. Na verdade, vocês vieram procurar a pessoa errada. Se vocês estão com essas expectativas aí, é outra pessoa. Por isso que depois de se esconder, ele diz: eu vou conduzi-los até lá. Eu vou ser esse arauto que conduz pelo caminho. Eu vou ser essa luz
Eu não sou a verdadeira luz, mas eu vou ser a luz que vou iluminar o rosto de Jesus, para que vocês vejam e digam, de fato é Ele, é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. E é isso que ele vai fazer agora nos próximos versos. Veja agora que entra na atividade de João. Depois de falar da sua identidade, passa-se a falar da atividade ou do seu ministério. E o versículo de número 24 diz, alguns fariseus que tinham sido enviados, interrogaram-no, então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Bem, se você não é nenhum desses, qual é a autoridade então que você tem para você batizar? Gente, espera aí, vocês perceberam o que acabou de acontecer aqui? Perceberam? Eles foram a João. Quem é você? É o Cristo? Ele diz, não. Elias? Não. Profeta? Não. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Esse é um texto conhecido de Isaías. E eles sabem para onde esse texto está apontando. O que deveria se esperar aqui? Cara, você então é o caminho que aponta para o Messias. Manda um WhatsApp aí para o pessoal lá da diretoria do Sinédrio, porque nós vamos precisar ficar mais uns 2 dias, porque nós temos que ouvir o que esse cara tem a dizer sobre o Messias. Nós não achamos o Cristo, mas nós achamos que achou o Cristo. Mas veja que ele simplesmente fala assim, tá bom, não importa se você aponta para o Cristo, nem que você achou. A gente quer saber no aspecto religioso, qual é a autoridade. A gente está preocupado com a confusão religiosa que você está causando. Percebe que aqui nada mais é do que uma curiosidade teológica? Não é uma curiosidade verdadeira, a fim de conhecer, de se atentar sobre o Messias, e assim, crer em Jesus, se unir a Ele e se tornar um discípulo. Esse é João. Lembra que eu falei que o argumento de João é um espiral em movimento? Ele já disse que Jesus veio, mas alguns simplesmente rejeitaram, não quiseram saber dessa mensagem. Na próxima semana, no próximo sermão, a gente vai ver que alguns creram e se tornaram discípulos. Mas ele já está adiantando um ponto importante. Muitos virão a Jesus, muitos virão aos discípulos de Jesus, mas não porque querem saber sobre Jesus e querem se unir a Ele, mas simplesmente por curiosidade, por religiosidade, a fim de colocá-lo à prova. Isso vai acontecer muito, muito no Evangelho. E aí você pensa assim, mas que povo de coração duro. Mas talvez essa seja exatamente a sua situação. Você gosta de estar nesse lugar, não porque você quer conhecer a Jesus, se unir a Ele e se tornar um discípulo, mas porque você tem curiosidades. Curiosidades sobre Deus, curiosidades sobre a Bíblia. Você gosta dos insights diferentes, talvez como João Batista trazia algumas ideias que alguém fazia assim, nossa, isso é diferente, isso é uma interpretação diferente da lei, isso é interessante de se ouvir, isso é um novo conteúdo a ser aprendido. E talvez você venha nisso, olha, tem uns insights legais sobre família, sobre a maneira como a gente cria os filhos, sobre a maneira como a gente deve viver. Olha, tem algumas classes lá que inclusive nos ajudam a melhorar o nosso casamento, a melhorar o meu relacionamento com os filhos. Na verdade, teve até uma série sobre fé e trabalho. Você vê como que ajuda em todas as áreas da vida. Então, é um lugar muito bom para ir. Mas não passa de curiosidade. Não tem a ver com conhecer a Jesus, se tornar discípulo de Jesus e se unir ao grupo de discípulos, a fim de pregar a Cristo ao mundo. Por que eu sei disso? Pela lentidão de muitos de vocês, de realmente tomarem a posição de discípulos de Cristo. Assim, era esse grupo. Eles vinham a Cristo, não porque eles tinham interesses mais profundos sobre a sua pessoa, mas é porque ele tinha alguns insights legais, e é uma multidão que o seguia. Ele dizia algumas coisas diferentes. Os seus discípulos também entendiam algumas coisas. Ele contava umas histórias que assim, rapaz, irmão, o cara era inteligente, sabe? Ninguém entendia, mas depois ele tinha um fechamento, e aí assim a gente entendia, coisa bem relevante para as nossas vidas.
João Batista diz: esse não é o tipo de discípulo que Jesus quer. E você nunca vai ser uma testemunha de Cristo se relacionando assim com Ele. Ele não veio para satisfazer as suas curiosidades sobre Deus, sobre a vida, sobre o mundo. Não, não. Ele veio para ser o seu Salvador, para que você o conheça verdadeiramente, se relacione com Ele e o sirva. Isso que Ele veio fazer. Mas vamos voltar então ao nosso texto. Se Ele não é um personagem escatológico, isto é, se João Batista não é, então o que poderia justificar o seu batismo? Provavelmente o antecedente do batismo de João tenha sido a prática do primeiro século de batizar gentios. Aqueles que eram convertidos ao judaísmo recebiam um batismo que era de purificação. Mas o estranho aqui é que João está batizando judeus. Então, qual é a autoridade que você tem para fazer isso? Essa é a preocupação. E qual é a resposta de João para essa pergunta? Não tem resposta. Ele simplesmente não responde. E ele só continua dizendo, mais uma vez, dentro do seu propósito, se escondendo para apontar para Cristo. Ele não dá razão para isso. Ele simplesmente diz, veja o versículo de número 26, ele diz: respondeu João, eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Então ele simplesmente não responde. Ele diz: eu só posso dizer o seguinte, que eu batizo com água, mas vem depois de mim aquele que batiza com o Espírito. Então não pense aqui batismo como sendo uma segunda bênção, tá? Primeiro tem um batismo com água na igreja, depois tem um batismo assim com o Espírito. Não é isso. O que João está dizendo aqui é que há um batismo que é muito maior e muito mais importante que virá com esse, que é o batismo com o Espírito Santo. Ele já está aqui introduzindo a nova era escatológica que nós vamos ver de forma muito presente no livro de Atos. E ele está dizendo: olha, vem aquele que é de fato o inaugurador da nova era, do novo tempo, o Messias esperado. E ele é tão grande, mais uma vez o contraste é apresentado, ele é tão grande que eu não sou digno de sequer desamarrar as correias da sua sandália. Era comum nessa época que os discípulos, eles servissem os seus mestres como parte do pagamento pelo ensino. Então, quem sabe fazer acarajé, #fica a dica, #me convida. Só uma coisa que você não deveria fazer nesse serviço. Você fazia atividades domésticas, você fazia outras atividades, mas não era necessário desamarrar as correias da sandália. Lembre-se que aqui é um tempo que não há asfalto. A poeira é o que toma os pés. Na verdade, a palavra discípulo vem de poeira. Discípulo é aquele que é empoeirado. Andar com o mestre é ser cheio de poeira. Mas ele disse: essa atitude servil, eu não sou digno de fazer. Para você entender a grandeza de quem ele é. Mais uma vez, a ideia aqui é apresentando esse grande contraste que existe entre ele e Cristo Jesus. Isso vai ficar mais evidente ainda durante o Evangelho. Bem, tendo dito isso, João ter dito quem ele não é e quem ele é. Ele não é o Cristo, ele não é Elias, ele não é o profeta, ele é a voz que clama no deserto, que veio para apresentar o verdadeiro Cristo. Agora ele passa então a testemunhar quem é esse Cristo. E aí o seu testemunho passa por duas ideias. A primeira, Jesus é o Cordeiro de Deus, versículo 29 a 31. A segunda, Jesus é ungido de Deus, versículo 32 até o 34. Versículo de número 29, João então vê Jesus se aproximando e diz: eis, como diz na ARA, ou vejam, como diz na NVI. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partícula grega aqui traz a ideia de chamar muito a atenção para alguém. Normalmente era um recurso retórico para você despertar a atenção do ouvinte, para que foque naquilo que será dito.
E o foco aqui, mais uma vez, é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. E a pergunta é: qual é esse Cordeiro que João está querendo descrever? Que Cordeiro é esse? Pode ser o Cordeiro pascal, pode ser o Cordeiro descrito em Isaías 53, pode ser o Cordeiro de modo geral, e pode ser também o Cordeiro de Apocalipse. Sobretudo Apocalipse capítulo de número 5, onde o Cordeiro agora é apresentado como sendo um guerreiro vitorioso. Bem, estudiosos têm entendido que a referência de João, o Batista, é em relação ao Cordeiro que aparece em Isaías capítulo de número 53, versículo 7. A razão é exegética. Há uma tradução do Antigo Testamento para o Novo Testamento chamada Septuaginta. Essa era uma tradução usada no tempo de Jesus. E nessa tradução, a mesma palavra usada para Cordeiro em Isaías é a que agora João usa para descrever Jesus como Cordeiro de Deus. Essa palavra só é usada mais 2 vezes no Novo Testamento. Uma em Atos, quando o autor se refere diretamente a Isaías 53, e outra em Pedro. Então, em um primeiro momento, parece que é o servo sofredor, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. No entanto, ao que parece, João pega essa história e dá significado teológico. Lembra que eu disse que João é dos evangelistas o mais teológico? Enquanto os outros estão descrevendo a vida de Jesus, ele está dando o significado teológico dessa descrição. E aqui está ele novamente tomando essa narrativa e dando a ela significado teológico. Por isso, ao que parece, ele está aplicando isso aqui, esse texto, ao evento de Gênesis, capítulo de número 22. Lá em Gênesis, Abraão, ele vai apresentar o seu filho preferido. Lembre-se vocês que João 3,16, que é o texto mais conhecido desse evangelho, porque Deus amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, seu filho sem igual, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3 então apresenta Jesus Cristo como sendo a provisão de Deus para a salvação do mundo. Agora, o que foi apresentado claramente em João 3,16, já é apresentado tacitamente aqui. Implicitamente, Jesus Cristo é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Implicitamente, ele já é apresentado como sendo a provisão do Senhor. Lembra lá no episódio? É nos dito assim: pai, mas e onde é que está o animal para o sacrifício? E aí é dito: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. E depois que tudo terminou, a narrativa terminou, o monte foi chamado de Deus proverá. E agora João conecta essa descrição de João para dizer: aqui está o Cordeiro que Deus proveu. E como diz Paulo, ele poupou, Deus melhor dizendo, poupou o filho do patriarca, mas ele não poupou o seu próprio filho, antes ele providenciou o seu filho como sacrifício pelo pecado do mundo. Então Jesus é apresentado como sendo o sacrifício providencial de Deus. O sacrifício providencial de Deus. Bem, quando esse sacrifício aconteceu? Na Páscoa. A morte de Cristo na cruz, desse cordeiro que foi imolado, isso aconteceu na Páscoa. O que celebrava a Páscoa no Antigo Testamento? A libertação do povo de Deus para a terra prometida. Agora João está dizendo que o servo sofredor apresentado em Isaías, aquele que ele é o cordeiro que Deus deu de forma providencial para salvar o mundo. Esse cordeiro, ele não é apenas um cordeiro morto, ele é o guerreiro vitorioso que agora pode nos libertar para o novo êxodo. Quem é João? Alguém que vem abrindo o caminho do novo êxodo, do êxodo escatológico. Quem é Jesus? O personagem esperado para realizar essa tarefa. Ele é o verdadeiro Messias, ele é a verdadeira provisão de Deus. Ele é a verdadeira provisão de Deus. Então isso nos ajuda a entender
A frase dita pelo nosso excelentíssimo presidente, senhor Jair Bolsonaro, e não explicada por ele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que isso significa? Significa que, se você agora entende toda a Bíblia, toda a revelação de Deus, a partir da cruz, você então agora é liberto de tudo mais, para poder se chegar a Jesus, crer nele, reconhecer que ele é o Filho de Deus, o Cristo, e com isso ter vida em seu nome. E com isso ter vida em seu nome. Por isso que esse evangelho, como eu já disse, ele precisa ser lido várias vezes. Você não entende esse capítulo, não vai entender vários capítulos que virão, se você não for até o final, ler a descrição da cruz, e falar: então o Cordeiro é ele, a hora é essa, o prometido é ele, o que era sombra agora é realidade, o maná do céu é o pão da vida, a água que purificava é a água que lava verdadeiramente, o caminho é ele. E aí você, depois de ler a descrição da cruz, você volta e reler o evangelho a partir dessas lentes da cruz de Cristo. Porque no pensamento de João, a cruz é o ápice da revelação de Deus, é o momento que Deus fala conosco mais face a face. A cruz é o ápice de tudo, e você só entende a vida a partir da cruz. Da cruz. Ele descreve então, para que você entenda isso. Agora imagina um judeu agora, chegou lá no final do Evangelho de João, entendeu essas coisas. Ele vai entender o que Mark Lloyd Jones quis dizer. Ninguém pode dizer nem por um momento que pessoas como Davi, Abraão, Isaac e Jacó não foram perdoadas dos seus pecados. Mas não foram por causa daqueles sacrifícios que ofereceram lá dos cordeiros. Eles foram perdoados porque olharam para Cristo. Não percebiam isso claramente, isso ainda era uma ideia vaga, ainda era apenas sombra, mas eles criam no ensinamento e faziam essas ofertas pela fé, criam na palavra de Deus, e que um dia no porvir, Deus ia providenciar o sacrifício que seria feito de uma vez por todas, e eles se mantiveram firmes nessa ideia. Quando você olha para a cruz, e agora você pega a cruz e olha para o Antigo Testamento, tudo vai fazer sentido. E o que João está fazendo é exatamente isso. O Evangelho vai se desenrolar até você chegar na cruz. E quando você chegar na cruz, você vai falar: puxa, agora faz sentido. Essa é a experiência de João Batista. Ele diz: eu mesmo não o conhecia. Eu já disse para vocês, não é que ele não conhecia Jesus, eles eram primos. Mas é como se ele dissesse: houve um momento em que os meus olhos foram abertos, e eu olhei e eu disse: é Ele. É Ele. É o Messias, é aquele que eu dizia que vinha antes de mim, é o Filho de Deus. Por isso que agora ele está emocionado, dizendo: vejam, olhem, percebam, pessoal, percebam, é Cristo, é Cristo, é Cristo. E aí, então agora é apresentado esse contraste entre um e outro. E ele diz: olha, eu sou uma testemunha das obras de Deus, mas Ele é aquele que realiza a própria obra de Deus. Porque Ele de fato
é o Messias, é o que eu disse que vinha antes de mim. E aí a gente chega ao versículo de número 31, onde ele diz, como eu disse a vocês, eu vim batizando com água, para que ele pudesse ser revelado, preparando o caminho, chamando a atenção de vocês, para que agora a revelação acontecesse. E como eu me apercebi disso, eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba permanente sobre ele. A descida do Espírito Santo é o sinal que Deus quis dar a João Batista para que a ficha caísse. É ali que todos os seus olhos se abrem. E para João ele vai dizer que a cruz vai ser esse start em nós. E ele diz, versículo 33, eu não teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me dissesse, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que o Espírito Santo de Deus vem sobre algumas pessoas, e ele age sobre essas pessoas, mas ele vai embora. Agora João diz, o Espírito veio e ele permaneceu. E aí, se você for olhar lá para o Antigo Testamento, lembre-se, aqui agora é para você entender toda a Escritura, você vai perceber que ele de fato é tudo que todos esperavam. Porque no Antigo Testamento havia a esperança de que o Espírito Santo descesse sobre uma espécie de rei davídico, vitorioso. Isaías capítulo 1, versículo 1 até 4. Depois também que ele viria sobre um personagem muito importante, uma espécie de profeta das boas novas, Isaías 61, de 1 a 3. E que ele também viria sobre o servo do Senhor, Isaías 41, versículo 1. Não dá tempo para a gente ler aqui, mas se você ler essas passagens, você vai ver a descrição de Deus dizendo, olha, eu vou enviar o meu Espírito sobre esse personagem. E todas as descrições, como nós lemos na liturgia, do que Deus faria no seu povo, seria a partir dele, em conexão a ele. E é agora que ele olha, e o Espírito Santo vem, e ele diz, ele é o rei esperado, ele é o profeta, ele é o personagem sacerdote, é ele é o ungido de Deus, isto é, o Messias, ele é aquele que o Espírito vem sem nenhum tipo de limitação. Aí João termina o seu discurso dizendo, eu vi e eu testifico, eu testemunho. Não é por acaso que João traz o Batista, o apóstolo traz o Batista. Eu testemunho que ele é o Filho de Deus. Observe vocês que independente de onde a conversa começa com João Batista, ela vai terminar a partir de agora na cruz, em Cristo. Não importa onde a conversa começa com João o apóstolo, ela vai terminar na cruz. Ela vai terminar na cruz. Isso nos ajuda a entender o que é evangelização. Evangelização é sempre trazer a Cristo para a conversa. É sempre trazer Cristo para o nosso diálogo. E explicar agora tudo a partir dele e não a partir dele. E explicar tudo através dele e por meio dele. Isso é evangelizar. É trazer Cristo para a conversa e explicar tudo mais na vida. Mas a afirmação aqui, ela é curiosa, e eu não quero cansar vocês no final desse sermão com questões exegéticas, mas aqui é importante a gente perceber uma coisa curiosa, porque faz parte do propósito de João. A afirmação é a seguinte, eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. E esse verbo, ou os verbos aqui, eles são colocados de uma maneira muito curiosa. O verbo está num pretérito, num aspecto verbal chamado de perfeito. Ele disse, eu vi. E ele usou um aspecto verbal importante. Amanhã no nosso curso a gente vai começar a aprender a perceber isso nos textos. A ideia do perfeito é uma ação no passado, que os seus efeitos ainda podem ser sentidos no presente.
É tanto que os tradutores resolveram traduzir assim: eu vi, passado, e testifico, presente. Eu vi e testifico. Não, eu vi e testemunhei. Não, eu vi e o testifico. A tradução é para tentar trazer para perto essa ênfase grega. O ponto de João aqui é que essa percepção de que ele era o Filho de Deus, o Messias, trouxe um significado transformador para essa testemunha fiel que ele está apresentando, que é João Batista. E por que isso é tão importante? Porque o mundo moderno tem apresentado um cristianismo no qual está cheio de pessoas que dizem acreditar em Cristo, que dizem compreender quem Ele é, mas sem nenhuma mudança significativa em suas vidas. Elas dizem, eu vi. Elas dizem, meus olhos foram abertos. Elas dizem, pastor, eu fui na frente, a pessoa orou por mim, colocou a mão na minha cabeça e disse, agora você pode ir porque você está salvo. Pastor, houve um dia que Deus tocou no meu coração e eu criei, e eu acreditei, mas sem nenhum tipo de ação transformadora em suas vidas. João diz, eu nunca mais fui o mesmo, gente. A partir da próxima mensagem, a gente vai ver que outros discípulos vão se aproximarem de Jesus. E Jesus vai chamar Pedro. E depois Jesus vai chamar André. E Jesus vai chamando os seus discípulos. E o que vai acontecer com esses homens é algo transformador. E quem escreve isso aqui é João, que quando Jesus conheceu era chamado de o filho do trovão, mas que escreve 3 cartas como o apóstolo do amor. O filho do trovão é aquele que reclina o seu peito, a sua cabeça no mestre. Porque diz João, os verdadeiros discípulos, aqueles que creem em Jesus, passam por transformações profundas. Então qual é a única maneira de nós realmente explicarmos esse cristianismo que as pessoas dizem acreditar em Jesus, mas que não são transformadas pelo poder do Evangelho? O único modo é explicando que isso é contrário ao que eles afirmam. E que eles realmente não entenderam ainda que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E deixe-me dizer, mesmo depois de tantos domingos, talvez esse seja o seu caso. Talvez o propósito de João ainda se aplique a você. Jesus fez muitas coisas que, se nós fôssemos colocar nesse livro, não ia dar para caber. No entanto, eu selecionei alguns eventos, eu selecionei alguns sinais, e esses foram colocados aqui para que vocês creiam que de fato Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Talvez você faça parte daquele grupo que também andou com Jesus, que também ouviu os seus ensinamentos, mas que não o conhecia. Talvez essa seja a razão pela qual você não é tão emocionado e tão disposto a sair correndo quando reconheceu a Jesus e abraçá-lo, e adorá-lo, e amá-lo. Talvez essa seja a razão pela qual você não é um discípulo como João. Vamos orar?
Senhor Deus, Tua palavra mais uma vez foi aberta, lida e exposta e apresentada a nós. O Teu Evangelho nos incomoda, porque o Teu Evangelho traz a nós desafios. Desafios intelectuais para olharmos para essas narrativas e tudo que é dito em relação ao Teu Filho, entendermos, crermos. Mas, sobretudo, o Teu Evangelho traz a nós desafios diante do nosso maior problema, que é moral. Da nossa insistência em irmos contra o Senhor em ódio e não em amor. Aqui nós nos deparamos, Senhor, com pessoas que estavam preocupadas não em conhecer a Jesus, mas possuía elementos para poder cravá-lo numa cruz. E essa é uma descrição de quem nós somos. E nós não conseguimos nos voltar para o Senhor sem que o Teu Espírito Santo, que desceu sobre o Teu Filho e que por Ele foi enviado, agora atue no meio da Tua igreja, abrindo os nossos olhos para reconhecermos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Dar, ó Deus, que nessa manhã o Teu Espírito trabalhe nas nossas mentes e no nosso coração. E se há aqui, Senhor, ou daqueles que ouvem pela internet, alguém que ainda não teve os seus olhos abertos para ver a beleza do Redentor e se unir a Ele para viver verdadeiramente vida, dar, ó Deus, que isso aconteça nessa manhã para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.